Bom dia. A água sempre teve uma função particularmente importante na história da cidade de Lisboa. Não só porque o Tejo teve um papel fundamental na sua gênese e crescimento, mas também porque a escassez de água potável modelou em grande escala a sua evolução. A visita que hoje vos propomos insere-se nas comemorações do Dia dos Monumentos e Sítios, que se assinala neste dia 18 de abril. E pretende ser uma chamada de atenção para o valiosíssimo património que constituem os chafarizes que estão ligados ao ramal do Aqueduto das Águas Livres. Chafarizes, fontanários e fontes desempenharam em Lisboa durante largos anos um papel fundamental no abastecimento de água potável às populações locais. No século XVIII, um conjunto de chafarizes monumentais juntou-se aos antigos chafarizes medievais. São alguns desses chafarizes, que eram alimentados pelo Aqueduto das Águas Livres, que iremos conhecer hoje. Estou em frente à Capela de Nossa Senhora das Necessidades. E o chafariz das Necessidades, abastecido pela galeria com o mesmo nome, integra o conjunto do Palácio e Tapada das Necessidades. Este fontanário não foi construído com o objetivo de abastecer de água a população do local, mas sim como resultado de um voto de Dom João V, que em 1747 o consagrou à Virgem. A sua autoria tem sido atribuída a Caetano Tomás de Sousa, um dos mestres que acompanhou de forma continuada a construção do conjunto do Palácio das Necessidades. Entre 1772 e 1791, foi objeto de transformações, possivelmente sob a orientação do arquiteto Reinaldo Manuel dos Santos, que lhe conferiu a utilidade de fonte pública, ao alterar a saída de água da boca dos golfinhos para as carrancas de inspiração barroca. O elemento central deste conjunto é um obelisco aquático de mármore, assente num pedestal quadrangular, que é rematado por uma custódia de espinhos e uma cruz de bronze, evidenciando o sentido religioso da obra. Todo este conjunto foi construído em cantaria liós, proveniente de uma antiga pedreira que existia no local e que serviu como matéria-prima todo o conjunto do Palácio, Tapada e Chafariz das Necessidades. Foi a única residência real que sobreviveu ao terremoto de 1755. A poucos metros daqui encontramos um outro chafariz, que é precisamente onde se encontra nesta altura o meu colega Tiago. Não é assim? É verdade, Fernando. E agora estamos aqui em frente ao chafariz da Praça da Armada. Este chafariz tem algumas particularidades. Foi construído entre 1840 e 1845 e era abastecido também pela Galeria das Necessidades, através de um fontanário junto ao convento dos Oratorianos. Em cima do chafariz temos o Neptuno Tridente em punho, recuperado do chafariz do Campo Grande, após a sua demolição em 1850. Como podem ver, está assente num pódio redondo, com duas bicas para os animais. No centro temos uma caixa de água com 4 mascarões, que foram recuperados do chafariz do Campo Grande também, que nunca chegou a ser construído. Estes 4 mascarrões jorram água para os respectivos tanques. A sua função foi substituir as sobras do chafariz das Necessidades, que serviam insuficientemente aquela zona. A face principal do chafariz, virada para a rua e para o quartel, ostenta 2 tabelas, uma com as armas da cidade e a outra em que podemos ver a seguinte inscrição: N.10, Câmara Municipal, 1845. A praça onde se encontra este chafariz é como o átrio de Alcântara. Voltados de frente para a Rampa das Necessidades e de costas para o Tejo, com a antiga Rua do Livramento à nossa esquerda e a Rua do Sacramento à direita, podemos hoje ver o que resta do casario da época, especialmente o pequeno beco dos contrabandistas. Bom, mas a história dos chafarizes não acaba aqui, não é assim, Margarida? Penso que estás aí nas janelas verdes, certo? Olá, Tiago. É verdade, estamos aqui no chafariz das Janelas Verdes e esta praça foi desenhada pelo arquiteto Reinaldo Manuel dos Santos em 1774. A construção deste chafariz, neste lar, o Dr. José Figueiredo, tomou o nome do crítico de arte e primeiro diretor do Museu de Arte Antiga. Este chafariz é um dos exemplos da arquitetura civil do Barroco. Está alinhado com o portão nobre do Palácio Alvor, em frente, e este chafariz é construído em mármore branco e rosa, é composto por uma bacia de recepção de água circular, assente sobre uma escadaria, também ela circular, intercalada por 2 tanques. O de baixo, destinado a bebedouros dos animais, e em cima com uma caixa de água.
Na parte superior tem um jarrão com 4 faces curvas, salientes, das quais a água jorra a partir de 4 carrancas. E a coroar este belíssimo conjunto surge um grupo escultórico da autoria de António Machado, que representa a Vênus, ladeada pelo Cupido e pelo golfinho, fazendo alusão ao amor e à água. Uma das características desta altura do centro-cientista é exatamente a iconografia do golfinho, muito associada à água. O chafariz era abastecido pela Galeria das Necessidades. Em meados do século XIX, em 1851, ele tinha 4 companhias de aguadeiros, 4 capatazes e cabos, 132 aguadeiros e 1 ligeiro. Este é com certeza um dos chafarizes mais imponentes, mais bonitos do estilo rocaille na cidade de Lisboa. E o teu, Bárbara, como é que é? Sim, Margarida, estou na Praça das Flores e um dos factos de especial relevo nestes chafarizes do Conjunto das Águas Livres é a forma como eles foram inseridos na malha urbana. Tradicionalmente, os chafarizes medievais eram colocados em espaços pré-existentes, no Rossio, o chafariz de Neptuno, ou no Terreiro do Paço, o chafariz de Apolo. Estes criam espaços, transformam espaços, regularizam espaços. Este chafariz que nós aqui encontramos não estava aqui. Originalmente estava adoçado ao arco da Rua de São Bento, onde foi construído em 1805 de acordo com os planos de Carlos Mardel. E aí se manteve até 1838, altura em que foi transferido para o início da Rua do Monte Olivete, junto à Praça das Flores, onde nos encontramos. Este chafariz tem uma planta poligonal, mas não é de encosto. Caracteriza-se pela sua simplicidade, sobriedade e até alguma monumentalidade, evidenciada pelo ritmo ondulante e pelo equilíbrio e simetria que existem na sucessão de concavidades, cujas esquinas surgem rematadas por pilastras com capitéis neoclássicos. Destaca-se, na frente principal do chafariz, um painel elegante com uma moldura recortada e brazonada com armas reais de 7 cintos. Apresenta uma bacia de recepção de águas ampla que percorre toda a base frontal. Por ter estado em 2 locais distintos, este é um chafariz que foi abastecido por 2 galerias distintas, na Rua de São Bento, pela Galeria da Esperança, e na Praça das Flores, pela Galeria do Loreto. E daqui do chafariz da Praça das Flores vou agora passar para a Isabel, que se encontra num chafariz muito próximo da nobreza. Pois é, Bárbara, mais nobre que isto não há. E estamos no chafariz do século, na Rua do Século. Este chafariz é mais um chafariz de inspiração mardeliana e também abastecido pela Galeria do Loreto. Este chafariz está incluído no plano setecentista da cidade. Foi concluído em 1762. Tem uma arquitetura barroca e cariz urbano. Insere-se numa moderna praça que Mardel desenhou, praça circunscrita a uma planta semicircular para enquadrar o chafariz. Este chafariz encontra-se centrado, ao fundo, encostado a uma alta parede de um jardim. Tem na sua estrutura um espaldar, flanqueado por pilastras rusticadas e pilastras toscanas e um frontão triangular. Sobressaía do calcário amarelado do chafariz e da praça 3 carrancas de bronze. O tanque é pouco profundo, é arredondado e é saliente. Abastecia o Palácio Pombal, que é aqui próximo. O rei Dom José I concedeu os excedentes deste chafariz por alvará de 9 de outubro de 1760 ao então Conde do Eiras, ministro do rei, proprietário do palácio que é em frente. E daqui do chafariz do século é tudo. Margarida, estás na Esperança? É verdade, Isabel. Estamos aqui no chafariz da Esperança e este largo, o antigo Largo da Esperança, é uma das entradas do bairro típico da Madragoa. Temos enquadrado neste edifício exatamente o chafariz que foi modificado na altura da abertura da Avenida Dom Carlos I em 1889. De arquitetura barroca, o chafariz da Esperança é um dos mais interessantes, cenográficos e monumentais chafarizes da cidade de Lisboa e fazia parte de uma das principais linhas de abastecimento de água à cidade, alimentadas pela galeria com o mesmo nome.
Foi projetado por Carlos Mardel em 1752 e a sua obra teve início no ano seguinte, sob a orientação do mesmo, sendo terminada apenas em 1768 por Miguel Ângelo Velasco. Foi também o primeiro chafariz a ser classificado como Monumento Nacional, em 1910, e obedece a um esquema vertical, apresentando num plano inferior um tanque largo, destinado ao bebedouro dos animais, e através de 2 lances de escadas laterais acede-se a um largo balcão, onde o segundo tanque recebe a água de carrancas de bronze. Neste balcão destaca-se o corpo central do chafariz, que sustenta um pequeno frontão curvo aberto, ostentando as armas reais. Por fim, a rematar este volume, surgem no meio e aos cantos 3 pináculos em forma de vaso, com decorações folhosas, terminando em alcachofra. Tem como pormenor o facto de ter sido construído em terrenos adquiridos ao Convento da Esperança em 1750 pelo Senado da Câmara de Lisboa, e daí derivou o nome do chafariz e da galeria que o alimenta. E aqui do Chafariz da Esperança é tudo por hoje. Passo a emissão para Tiago. Estás no Chafariz do Rato? Sim, Margarida, é verdade. Agora estamos aqui no Chafariz do Rato. Este chafariz é de 1754, é abastecido pela galeria com o mesmo nome e insere-se no esquema geral dos outros chafarizes mardelianos. Em 1761, o chafariz foi alterado pelo arquiteto responsável pelas obras da Basílica da Estrela, Manuel Caetano de Sousa, que ao construir a sua casa adoçada ao Fontanário, que é hoje a atual Procuradoria-Geral da República, lhe acrescentou a claraboia sobre a sua estrutura, passando a receber uma determinada quantidade de água, que eram sobejos, através do chafariz. Com a balaustrada ladeada pelos muros que sustentam o jardim da antiga Quinta dos Duques de Palmela, o chafariz do Rato une as ruas do Salitre e da Escola Politécnica. Construído em pedra liós, este chafariz de espaldar mostra uma estrutura composta por 2 tanques paralelos de formato retangular. O primeiro, mais avançado, implantado ao nível do pavimento, apresenta 3 bicas. O segundo, de menores dimensões, assenta sobre um pódio servido de escadas dispostas lateralmente. Bom, e agora que já sabem mais sobre este chafariz do Rato, vou passar para a Bárbara, que está no chafariz do Intendente. É verdade, Tiago. Estou no chafariz do Intendente e mais uma vez estou num chafariz que não está no seu local original. Este chafariz foi construído entre 1823 e 1824, junto à fábrica Viúva Lamego, mais junto à zona do Intendente. E aí se manteve até 1917, quando, por questões de reorganização, especialmente devido à passagem dos elétricos, foi necessário trasladá-lo para esta zona. Então ficou aqui junto à calçada do Desterro, daí a sua segunda designação, chafariz do Intendente ou chafariz do Desterro. A ideia e os primeiros esforços para a edificação deste chafariz partiram do Intendente-Geral da Polícia Pina Manique, quando morava neste local, e foi ele quem dirigiu a carta ao mordomo-mor da Corte e do Reino, solicitando a sua construção para satisfazer as necessidades de água dos moradores da freguesia dos Anjos. E existiram diversos projetos em 1810, nomeadamente 2, um do arquiteto Henrique Guilherme de Oliveira e outro do arquiteto Honorato José Correia de Macedo e Sá. O Governo terá recusado os projetos, alegando que deveriam ser mais simples e de menor despesa. A realização do chafariz veio posteriormente a ser aceita em 1823, num projeto conjunto apresentado por estes 2 arquitetos. Este chafariz é um grande volume, como se vê, em calcário branco, rematado por um frontão, sustentado por uma esfera armilar sobreposta por um escudo com as armas de Portugal e coroa, encimada por uma cruz. Esta, na instauração da Primeira República, em 1910, foi retirada, ficando na posse da Câmara Municipal de Lisboa. Na década de 90 do século XX, a coroa e a cruz foram repostas. A zona central do espaldar ostenta uma grande almofada quadrangular, côncava, e contém 2 semicírculos, com uma cartela retangular com a inscrição Águas Livres, ano de 1824. O chafariz era abastecido pela Galeria do Campo de Santana. Passamos agora para o último chafariz desta visita, chafariz de São Paulo. E por isso vamos passar então à Isabel. Obrigado, Bárbara. Estamos aqui na Praça de São Paulo, mais propriamente no chafariz de São Paulo. Este chafariz também era abastecido pela Galeria de Loreto e remonta ao século XVIII. São Paulo surge como uma das 40 paróquias de Lisboa que foram alvo
dos trabalhos de reconstrução pombalina. A nova praça é regular, enquadrada por edifícios de características idênticas, tal como Marquês de Pombal implementa. Foi reedificada e havia inúmeros pedidos para a construção de um chafariz neste local. É em 1848 que definitivamente é aqui instalado um. O projeto é da autoria do arquiteto Malaquias Ferreira Leal, fê-lo com base no que já havia em 1774, mas introduziu algumas alterações, sempre com o cuidado para que se integrasse neste conjunto e nesta praça. O pequeno monumento tem 4 tanques, são rematados por um obelisco, que por sua vez tem por cima uma esfera armilar. Em 27 de outubro de 1849, começa a água aqui a correr, através de um encanamento especial via Galeria de Loreto. E chegamos assim ao fim desta visita, perto da água, do Rio Tejo, que alimentava Lisboa, sem, no entanto, lhe saciar a sede. Espero que esta visita aos chafarizes da cidade lhe tenha aguçado o apetite e que, numa próxima oportunidade, os volte a visitar.